Vamos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, com alegria no seu coração. Declare ao Senhor Jesus que você veio aqui nesta noite para adorá-lo. Aleluia! Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, aleluia! Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobres e fiéis. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Aleluia! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno para mim. Vim para adorar, eu vim para prostrar, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
nos amou. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e o amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Bem-aventurado é aqueles que amam estar em tua presença, Senhor. É aqueles que não se vendem. É aqueles que acima de qualquer coisa buscam o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que possamos nos enquadrar nisso todos os dias. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
É o clamor da igreja, Senhor, que te adora, que te busca, Senhor, e te acha, Senhor, e te encontra, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu,
Faz em nós, Senhor, o teu querer, Pai, porque tudo nós entregamos em tuas mãos e prosseguimos confiando em ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, pra sempre a ti, Jesus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos então para a palavra, para a mensagem. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou colocar também no telão para vocês. Gálatas 5, 22, nós vamos ler até o 23. Pode pôr lá no telão. Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Gálatas são os cristãos, os irmãos da cidade de Galácia. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bom, quem não achou pode acompanhar ali no telão também. Diz assim, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, hoje nós estamos abordando o último, só que não, o último gomo, a última parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas por que não é o último? Porque a gente deixou o primeiro para fazer o encerramento. Então, qual é o primeiro? A primeira parte do fruto do Espírito é o amor. É o único assunto que a gente ainda não abordou, ainda não foi pregado, vai ser no encerramento da série. Semana que vem você não pode perder. Chame os seus amigos, os seus vizinhos, que vai fechar com chave de ouro. Vamos falar sobre o amor. Mas hoje também não deixará de ser um culto e uma mensagem que vai edificar o teu coração. Vamos falar então sobre domínio próprio. Meu irmão, estenda as suas mãos na minha direção. Quero dizer para você que eu preciso da tua oração, da tua intercessão. Queria que você, com as mãos levantadas, entendesse: você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo eleito exclusivo do Senhor. Amém? Você tem livre acesso à presença de Deus. Fale com Deus agora. Peça para que Ele me use. Eu vou orar também, pedir para que Deus fale ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença, ainda te adorando, ainda te bendizendo, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o motivo dessa reunião. Tu és o motivo do nosso culto, o motivo da nossa canção. Não estamos aqui, Senhor, para assistir um espetáculo, uma apresentação. Não, nós viemos aqui para te dar sacrifícios de louvor, para te prestar um culto racional. Nós viemos aqui para entregar as nossas vidas, Senhor, em tua presença. Senhor, ninguém saiu das suas casas, Senhor, para apenas se distrair, buscar um entretenimento. Saímos das nossas casas para te adorar e queremos te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, que nessa noite o Senhor fale poderosamente em cada coração. Me use, Senhor, como instrumento, Senhor, de poder. Que essa mensagem
mensagem, Senhor, não seja, Senhor Pai, uma pregação de palavras persuasivas ou sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo, mas que seja uma demonstração do Teu poder e do Teu Espírito. Ó Senhor, sem Ti nada podemos fazer, nós dependemos de Ti, Senhor. A igreja é Tua, a mensagem, o Senhor é o dono da mensagem, eu sou apenas o porta-voz, eu sou apenas aquele que está carregando a mensagem e transmitindo, mas vem do Senhor. Então fala, Senhor, com Teu povo. Nós repreendemos agora a ação do nosso inimigo, nosso adversário. Te pedimos, Senhor, vai agora repreendendo todo espírito imundo que quer atrapalhar o fluir do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar, para curar, para libertar cada pessoa que entrou por essas portas. Que ninguém saia da mesma forma que entrou, mas que todos possam sair daqui renovados, edificados e cheios da Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domínio próprio. Que seria domínio próprio, amado irmão? Busquei algumas definições. Claro que a maioria já tem uma ideia, uma base do que seja, mas busquei algumas definições e vou aqui descrever para você. Uma das definições diz que a pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que tem autocontrole, consegue controlar a si mesmo. Uma outra definição bem simples é a pessoa que tem a capacidade de frear. Ela consegue frear suas emoções, seus sentimentos, as suas reações. Então é uma pessoa que também tem domínio, ela consegue dominar as emoções, não é uma pessoa que é dominada pelas emoções, pelo contrário, é ela que domina. E domínio próprio é a pessoa que consegue no dia a dia, diante das circunstâncias, das adversidades, ela consegue dizer não aos impulsos e desejos errados. Então, nós podemos entender também que a falta de domínio próprio é a falta de equilíbrio. Uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa equilibrada, que sabe dizer sim na hora que tem que dizer sim e sabe dizer não na hora que tem que dizer não, para si mesmo. Consegue comandar as suas atitudes, as suas emoções. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Uma pessoa que ela compra e gasta compulsivamente, e muitas vezes compra e gasta por impulso, e eu sei que a maioria aqui já fez isso. Amém? Quem disser que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem disser que nunca caiu numa tentação relacionada a compra, a gastos, por favor, se apresente. Se apresente, porque eu quero só te mostrar o caminho. A carruagem de fogo vai passar e já vai te levar direto para o céu. Porque você é um santo. Você está aqui, mas não precisa estar aqui. Você já podia estar direto. Então todo mundo já passou por isso. É claro que tem alguns que têm mais facilidade de ter uma vida organizada, consegue ter um freio, consegue ter o controle dos impulsos, mesmo sem ter o Espírito Santo. Lembrando que nós estamos falando aqui do Espírito Santo, do fruto que é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. A consequência da morada do Espírito Santo na vida de cada um daqueles que compõem a igreja. Então, quantos já não cometeram o erro, de comprar ou gastar por impulso e depois caiu em si e falou, nossa, eu fiz besteira, que arrependimento, o que eu fui fazer? Fui entrar numa dívida, fui entrar numa prestação, não tinha condições de fazer isso. Eu lembro inclusive de um caso de um casal, a gente estava fazendo um curso de casais na igreja que a gente era, e aí um casal falou sobre uma experiência que teve, onde a irmã, a esposa, ela não aguentava mais, que o marido não tinha carro, não comprava um carro, ela simplesmente foi numa concessionária, preencheu uma ficha, e essa ficha foi aprovada, e o carro foi comprado. Depois ela chegou para o marido e falou assim, eu comprei um carro. Aí ele falou, que legal, agora só falta um detalhe, como nós vamos pagar? Por favor, pode voltar lá e devolver, porque a gente não tem condições de pagar. Então, quem age por impulso, quem compra, quem gasta pelo impulso, não conseguiu controlar, não conseguiu dizer não a si mesmo, é uma pessoa que precisa do domínio próprio. É uma pessoa que precisa se encher do Espírito Santo.
E nós sabemos que nós vivemos em dias onde existe o famoso capitalismo selvagem. O capitalismo, ele tem a parte boa, sim, mas não existe ideologia, não existe nada que seja perfeito. A parte ruim é isso. Incentiva o consumismo, incentiva as pessoas a comprarem e gastarem muito além daquilo que precisam, daquilo que necessitam. Cada vez mais surgem produtos novos, produtos milagrosos, e os vendedores estão se aperfeiçoando cada vez mais, eles sabem vender. Uma vez eu vi um amigo meu que era vendedor, ele vendia aparelhos de academia, né? E ele falou que ele aprendeu uma coisa. Falou, o bom vendedor é aquele que vende até, como que eu posso dizer, até caquinha, até sujeira, e faz o cliente sair satisfeito. Ele consegue convencer o cliente a comprar lixo e sair satisfeito. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós somos capturados através de publicidade, propaganda. Existem técnicas e mais técnicas de venda, existem cada vez mais especialistas que se aprofundam em técnicas para convencer, para persuadir as pessoas a comprar, comprar e comprar e comprar, mesmo que elas não tenham condições. Mas são suaves prestações, olha a parcelinha. Eu lembro, quando era pequeno, via, os programas na televisão, aqueles programas da tarde, não tinha nada para assistir, não tinha nada para fazer. E aí, naqueles programas da tarde, tinha uns caras que vendiam, Eu lembro daquela famosa TechPix, da Tecnomania. Quem lembra disso? Não era apenas uma câmera, era um produto extremamente tecnológico, inovador, um produto que fazia milhões de coisas em um só. Ela era fone de ouvido, era filmadora, era a câmera, só faltava fazer o café. E aí eles mostravam lá parcelamento e falavam, agora olha para a sua tela, a parcelinha vai cair, se você ligar agora você ainda vai ganhar um brinde e tudo. E aí muitos caíram. E hoje em dia esse principal vendedor, esse principal responsável aí pela merchandising, que fala, ele virou um meme, Virou um meme essa questão da TechPix, da Tecnomania, essa câmera revolucionária, que na verdade era uma porcaria, irmãos. Era uma porcaria, mas que vendeu tão bem, o vendedor, E insistia tanto que vendeu. Não é à toa que ficou tantos anos aí no mercado. Se não vendesse, ele ia parar de anunciar. Mas vendeu, meus irmãos. E nós, muitas vezes, somos vítima. É claro que existem bons produtos, eu não estou aqui fazendo uma apologia contrária à venda, não. A gente sabe que é natural, é normal, isso é milenar. Os produtos têm que ser vendidos, mas muitas vezes nós somos capturados e agimos por impulso, damos ouvidos a todo tipo de propaganda, a todo tipo de anúncio, de mensagem, e gastamos de maneira impulsiva, compulsiva. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que consegue ter o domínio próprio, no momento que chega uma propaganda de um produto milagroso, como aqueles que a gente via também num programa de comédia, que falava assim, você sofria com tal coisa? Você sofria com isso? Seus problemas acabaram. Não é? A gente sabe que existe os produtos Polishop, que era mais ou menos isso, Seus problemas acabaram. Olha, um negócio que vai fazer milagre. Aí quando você comprava não era bem assim, Não era bem assim. Mas você agiu por impulso. Você não conseguiu ter domínio das suas emoções, dos seus desejos, acabou dando vazão e lugar aos impulsos da sua carne. Então, nós podemos citar aqui também, falei de comprar e gastar, porque eu acredito que é um dos principais, mas tem também comer, Comer, se alimentar, muitas vezes por impulso. A gente sabe que tem até aquela famosa frase, quando a gente vê alguém comendo demais, a gente fala, você está comendo para viver ou vivendo para comer? Não é isso? E aí os crentes, eles já até se acostumaram. Alguns crentes já têm a mania de falar assim, não, crente não bebe, mas o que come? Crente não bebe, mas come. Eu queria dizer para você, meu irmão, todo tipo de exagero é pecado. Exagerar na bebida é pecado, mas exagerar na comida também. E muitas vezes os exageros só acontecem, não é por causa da fome, porque
Porque às vezes você já matou a sua fome, mas já não é mais fome, é desejo, é impulso, é compulsão, é falta de domínio próprio. É falta de capacidade de falar, chega, agora basta. Olha, minha carne está desejando comer e comer, mas eu tenho que dizer não vou comer mais. Então, quem é cheio do Espírito Santo consegue ter domínio sobre a vontade de comer desenfreadamente. Meus irmãos, nós sabemos que nos Estados Unidos é muito pior do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles comem, o índice de obesidade é muito grande lá, mas nós sabemos que o Brasil não está muito longe, não. Não está muito longe. A gente sabe que existem enfermidades, existem doenças, existem pessoas que não é nem por comer demais, elas têm algum tipo de enfermidade, mas tem muitos casos que é por falta de controle, falta de domínio próprio. Então, nós falamos sobre se alimentar, tem a questão da bebida. O que é a pessoa viciada no álcool, se não uma pessoa que não consegue ter domínio sobre si mesmo? E uma pessoa que não tem domínio sobre si mesmo, não tem domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo consegue saber o momento de parar, consegue ser moderado, consegue ser equilibrado, consegue se saciar com pouco, não precisa de muito, não precisa exagerar. Então, quantos aí não têm arruinado suas vidas, suas famílias, suas carreiras, porque não consegue ter domínio sobre o consumo de bebida alcoólica? Então, aqui é o lugar onde as pessoas não são perfeitas. Aqui é um lugar onde tem pecadores, mas é o lugar onde as pessoas estão se enchendo do Espírito Santo para que consiga ter, além de tantas partes do fruto do Espírito, consiga ter o domínio próprio. Podemos falar aqui sobre sexo também, né? O sexo é algo que foi criado por Deus, é uma bênção. Não é pecado o sexo, principalmente dentro do casamento, especialmente, exclusivamente dentro do casamento, mas tem pessoas que muitas vezes pelo impulso, pela compulsão, pela falta de domínio próprio, se entregaram à imoralidade sexual, ao vício no sexo. Então, tudo que Deus fez é bom, mas vem o inimigo e quer deturpar, distorcer, quer estragar aquilo que foi feito de maneira bela, de maneira plena. O inimigo vem lá e... Então, um alimento maravilhoso. A gente sabe que na própria Bíblia, os judeus bebiam vinho, que era fermentado, que era alcoólico. Se não fosse, não estaria lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho. Tem muitos que defendem a ideia de que o vinho daquela época não tinha álcool, era suco de uva, eles chamavam de vinho. Então por que está escrito não vos embriagueis com vinho? Está escrito não vos embriagueis, eu nunca vi ninguém se embriagar de suco de uva. Então o problema não é você tomar um cálice de vinho, que os próprios médicos recomendam. O problema é você exagerar, é você querer tomar taças e mais taças, alguns garrafas e mais garrafas. Então isso é pecado. Isso vai fazer com que você perca o seu controle ainda mais, completamente. Você perde os sentidos. E a Bíblia é extremamente clara em relação a isso, extremamente contrária em relação ao consumo exagerado de bebida alcoólica. Pessoa que bebe até ficar embriagada. Então, meus irmãos, comprar, gastar, se alimentar, beber, sexo. Nós podemos aqui dizer também sobre as reações, né? As reações diante de uma agressão, por exemplo, diante de uma ofensa. Já ouviram aquela famosa frase? Foi mais forte do que eu. Eu não consegui aguentar, eu não consegui resistir. A pessoa me xingou, me fechou no trânsito. A pessoa, ela me agrediu, ela me bateu e foi mais forte do que eu. Quando a pessoa diz foi mais forte do que eu, ela quer dizer o seguinte: a minha emoção domina o meu próprio corpo. Eu não tenho domínio sobre as minhas emoções. Ou seja, eu não tenho domínio próprio. Então, meus irmãos, a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que consegue se controlar, se manter firme, se manter calma e não reagir de acordo com o que as pessoas merecem, e sim reagir de maneira sensata. Então, uma pessoa que tem o domínio próprio, ela não toma decisões
por impulso. E é interessante que cada um desses impulsos traz consequências ruins e nocivas. Então, a pessoa que compra sem domínio próprio, compra de maneira compulsiva, qual é a consequência que ela traz? Dívidas. Dívidas. Não é isso? E o brasileiro, ele é especialista em fazer dívidas. Se tem alguém que gosta do Serasa, é o brasileiro. A inadimplência, eu sei porque eu trabalhei em bancos, mesa de crédito, e nós vimos lá que o índice de inadimplência era altíssimo, altíssimo. As pessoas queriam comprava carro, comprava moto, e não pagava. E aí muitas vezes o que alguns faziam? Usavam o nome da mãe, usavam o nome do irmão, usavam o nome da avó, usava nome e documento até de gente que estava morta. Pessoa às vezes morreu faz pouco tempo, CPF ainda estava ativo, usava CPF para comprar, porque o próprio nome já estava sujo de tanto gastar e não conseguir pagar. Então, a pessoa que compra sem equilíbrio, sem controle, sem freio, ela contrai dívidas. E a gente sabe de pessoas que tiraram a própria vida por causa de dívidas, que foram se acumulando como uma bola de neve. Sabemos de casamentos que foram destruídos por causa de dívidas, é um dos maiores índices. Quando vai falar sobre divórcio, nós sabemos que uma das principais causas, além da infidelidade, são os problemas financeiros, as dívidas. Qual é o problema de você comer sem domínio próprio? Milhares e milhares de problemas de saúde. Pressão alta, diabetes, e aí vai. Problemas e mais problemas. Pessoa que come, pessoa que bebe, a gente sabe, acidentes, brigas familiares, famílias sendo destruídas. Pessoa que faz sexo pelo impulso, como a gente vê quantidade de jovens, né? Quantidade de jovens que têm a gravidez. Aliás, desde quando eu era adolescente, eu ouvia falar de meninas de 12, 13 anos. Tinha uma conhecida nossa que trabalhava em um hospital e falava, esses dias chegou um casal, acho que o menino tinha 11 e a menina tinha 10. E a menina engravidou. Uma gravidez indesejada. Então, o que é isso? Senão a falta de controle, a falta de domínio do seu corpo, dos seus desejos, das suas emoções. E qual é a consequência? Pessoas brigando pelo aborto. Por que o aborto é um assunto que leva à discussão, que é polêmico para a sociedade lá fora? Para a igreja não é discussão, né? Para a igreja a gente sabe que assassinar, matar é pecado, ponto final. Se matar um criminoso é pecado, quanto mais um bebê inocente que não fez nada. Então para nós é ponto fechado, mas por que lá fora é um ponto de discussão? Por quê? Está aumentando cada vez mais o número de crianças e adolescentes engravidando porque não conseguem ter freio, não conseguem ter controle dos seus impulsos. Reagir por impulso causa brigas, causa confusão e até morte. Então, meus irmãos, uma pessoa que não tem o domínio próprio é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que acaba vivendo o inferno antes mesmo de Jesus voltar. Então, uma pessoa que é cidadão do céu, quantos cidadãos dos céus nós temos aqui essa noite? Você é cidadão de Sales? Você é cidadão brasileiro, em primeiro lugar? Você sabe que o Brasil é apenas uma terra estrangeira, né? Você sabia disso, né? Para você que se converteu, para você que nasceu de novo, o Brasil não é a nossa pátria definitiva, é uma pátria temporária, passageira. A nossa verdadeira pátria celestial está nos céus. Nós aguardamos novos céus e nova terra, de onde virá o nosso Salvador Jesus Cristo. É para lá que eu vou, estou me preparando para ir para lá. Eu não sei você, mas eu estou me preparando para ir para lá. E nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que o cidadão do céu é uma pessoa que recebeu o Espírito e que se enche do Espírito. Uma vez cheia do Espírito, ela vai produzir o fruto do Espírito, assim como um pé de laranja produz laranja, um pé de manga produz manga. Uma pessoa que tem a semente, que se chama o Espírito Santo, dentro dela, ela vai produzir os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
Aleluia. Você tem o Espírito Santo? Então os frutos vão aparecer na sua vida. Se os frutos não aparecem na nossa vida, e tem vários momentos na nossa vida que parece que é só obra da carne, parece que estamos na carne, e muitas vezes estamos mesmo. Tem alguns crentes que falam assim: eu sou crente, mas eu sou um crente normal, eu sou um crente carnal. Lá no céu não vai existir crente carnal. Lá no céu só vai ter gente que mata a sua carne, que deixou o velho homem lá no passado, crucificado, e que foi sepultado nas águas do batismo. Então lá no céu não tem crente carnal, lá no céu não entra pecado. Vai entrar pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores que se esforçam, que lutam contra o pecado, que não se entregam aos seus prazeres, aos seus desejos, aos seus impulsos. Pessoas que têm o domínio próprio. Abra comigo aí em Gênesis, não precisa ainda, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ver o exemplo o primeiro exemplo da falta de domínio próprio. O primeiro exemplo de alguém que não conseguiu frear suas emoções. Primeiro assassino mencionado na história. Gênesis capítulo 4, versículo 3, está lá no telão. Acompanhem comigo, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A primeira tragédia familiar começou na primeira família da história da humanidade. E sabe por quê? Lembrando que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eva foi tentada ali, ela sentiu desejo, percebeu que aquele fruto era bonito, agradável, parecia saboroso, chamava atenção, fazia brilhar os olhos, mas Deus tinha dado uma ordem: não coma. Ela não resistiu, acabou comendo, e aí o pecado entrou no mundo. Com o pecado veio a morte, veio doenças, veio problemas, veio todo tipo de coisa terrível, mas principal consequência do pecado, a morte entrou no mundo, e começou com os próprios filhos de Adão e Eva. Olha o que o Senhor falou para Caim. O Senhor Deus disse para Caim no versículo 7, parte B do versículo: mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado deseja te conquistar, Caim, mas você deve dominá-lo. Então, meus irmãos, nós sabemos de pessoas que cometeram coisas terríveis e usaram o argumento de que foi mais forte que eu, não consegui resistir. Mas, biblicamente, nós sabemos que qualquer tentação, ela é humana. A palavra de Deus diz: você não recebe tentação que não seja humana, que você não tenha capacidade de resistir, de dizer não, você não tem a capacidade de frear a sua vontade. Não, qualquer tentação é possível ser vencida. E é isso que o Senhor estava falando para Caim: olha, você vai ser tentado pelo ódio que você tem do seu irmão, pela inveja, pelos ciúmes que você tem do seu irmão. Você vai ser tentado, o pecado vai bater na sua porta. Ele quer dominar você, ele quer conquistar você, mas cabe a você dominar o pecado e não o contrário. Amém, irmão?
cabe a cada um de nós, como eu sempre tenho falado aqui, todos os dias que você acorda, meu irmão, Satanás vai preparar um laço, uma armadilha para você cair, seja com palavras, seja com atitudes, ou seja com falta de atitude. Muitas vezes você está vendo alguém caído ali, e aí o inimigo coloca no seu coração, não, vai aparecer alguém, ou às vezes está aí porque mereceu, né? A Bíblia deixa bem claro que a gente tem que ajudar, que a gente tem que levantar as pessoas, edificar as pessoas, suprir as necessidades das pessoas. Então, diariamente vamos ser tentados a reagir de maneira negativa, a agir de maneira que prejudique as pessoas diariamente. E por mais que seja difícil, por mais que seja forte, sabe aquela pessoa que te magoou, que te fez um mal, que te deu uma punhalada pelas costas, que te traiu, a pessoa você confiava e te deu uma facada nas costas, você fala assim, não, essa pessoa eu não consigo nem ver. Não consigo. Se eu ver essa pessoa, eu não sei, eu não posso responder por mim. Olha, se ninguém me segurar, eu não consigo. Ou seja, parece que a gente se torna como se fosse um animal feroz, né? Um animal que não consegue controlar a raiva, um animal que muitas vezes tem que ser preso com correntes, com coleira, não é isso? Agora, nós seres humanos temos a capacidade de frear as nossas vontades e os nossos desejos, mesmo no momento da ira, no momento da raiva. A Bíblia diz que você pode se irar. A ira em si não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Quando que a ira se transforma em pecado? Quando você alimenta ela ao ponto de virar uma violência, virar uma palavra torpe, aí a ira se torna pecado. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus, ele se ira, e Deus não tem pecado. A ira de Deus será derramada sobre toda a terra no juízo final, né? Mas a ira se torna pecado quando você dá lugar a ela e não consegue freá-la, não consegue dominá-la, não consegue controlar. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele foi dominado pela ira, ele foi dominado pelo ódio, ele foi dominado pelo pecado, pelos seus desejos carnais. Mas era possível ele resistir? Deus falou que sim. Falou, olha, o pecado está à porta, mas você pode dominar, você pode ter controle. Então Caim teve a oportunidade de dominar o desejo, mas pelo que nós vemos aí, versículo 8, logo depois de Deus ter falado para ele, ele chamou o seu irmão de maneira astutamente, né, astuciosamente, ele chamou o seu irmão, vamos para o campo, vamos ali dar uma volta. E quando estavam lá, ele matou o seu próprio irmão. De repente ele poderia argumentar, sabe o que é, Senhor? Foi mais forte que eu. Foi mais forte que eu. No dia do juízo final isso não vai colar. Isso não vai colar. Ainda mais você que já recebeu o Espírito Santo. Se é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é justificável, né? A pessoa não tem o Espírito Santo, não tem como ela ter domínio próprio mesmo. Mas quem tem o Espírito Santo jamais pode usar o argumento, foi mais forte do que eu. Por quê? Deus, através do Espírito, te transforma mais forte do que as suas emoções, do que os desejos, do que todo tipo de sentimento que vai te levar para o buraco. Tem um outro exemplo, só com um exemplo bom. Eu dei um exemplo ruim, que é o exemplo de Caim, que matou o seu irmão, mas tem um outro exemplo que se encontra em Gênesis capítulo 39. Só você, alguns capítulos para frente, Gênesis capítulo 39. Do verso 1 ao 12. Gênesis 39, verso 1. Posso ler? Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Amado irmão, nós acabamos de ler o relato de algo surpreendente. Nós sabemos que, principalmente para o homem, é difícil, né? Resistir uma tentação. Sabemos que a mulher também é tentada, sabemos que a mulher também tem libido, tem impulsos, desejos sexuais. Mas, via de regra, nós vemos a quantidade de homens que são infiéis. Acredito que, estatisticamente, tenha mais homens infiéis do que mulheres infiéis. Tem mais homem que é mulherengo do que mulher que sai com qualquer um por aí. Sim ou não, irmãos? Quem acha? Posso estar errado. Pode ser que está mudando. A gente sabe que mudou um pouco, né? Antigamente, as mulheres eram mais recatadas e hoje em dia a gente percebe que está aumentando a maldade, a perversidade. Às vezes menininhas jovens que já estão com maldade no coração e se entregando aí a todo tipo de imoralidade. Mas, via de regra, principalmente na época aqui de José, era muito mais fácil um homem tentar cobiçar uma mulher. Mas aqui foi o contrário. A mulher estava cobiçando o homem, convidando, insistindo. Ô, meu irmão, tenho certeza que muitos não precisaria duas vezes. Primeiro convite. Às vezes não precisava nem um convite, uma olhada, falar, parece que essa pessoa está olhando de um jeito que está querendo alguma coisa. Está querendo alguma coisa. E cai. A gente vê na própria Bíblia o próprio rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele não caiu exatamente nessa área? Não foi alguém que, por mais que cometeu muitos acertos, também cometeu muitos erros, e um dos seus erros foi não dominar a sua vontade, o seu desejo carnal. De modo que ele pegou a mulher do soldado Urias. Foi mais forte, sabe? O desejo, a emoção, o impulso sexual foi mais forte. Ele não pensou que ela já tinha um marido, ele não pensou no mal que ele estava fazendo. Lembrando que na época dos reis, as pessoas tinham que ser submissas, completamente submissas aos reis, a vontade do rei era soberana. Então ele convidou a mulher, ela não poderia falar assim, não vou. Aí vai saber o que poderia acontecer com ela. O rei tinha o poder de falar, manda matar essa mulher. Então ela foi, a mulher... Ela, nesse caso, ela não deveria nem ser culpada. O maior culpado foi o rei Davi. Então, o próprio rei Davi caiu. A gente sabe de um pregador famoso, um televangelista da década de 80, que se chama Jimmy Swaggart. Ele arrastou multidões, meus irmãos. Ganhou muitas almas, evangelizou muita gente. Na época nem existia internet, mas o programa de televisão dele foi
reproduzido em vários países, em várias nações. Quando ele muitas vezes fazia suas conferências, seus congressos, lotava estádios. Mas um homem tão usado por Deus, por não ter o domínio próprio, por não vigiar, acabou caindo e foi encontrado inclusive com prostituta, de modo que o seu ministério nunca mais foi o mesmo. Ele foi advertido, ficou ali, recebeu uma disciplina eclesiástica dentro da denominação que ele estava, que era a Assembleia de Deus, e ele ficou 1 ano ali de banco, sem poder pregar, sem poder fazer nada. Passou um tempo, ele voltou a cair no mesmo problema. Foi encontrado com uma prostituta e ainda com garrafas de bebida alcoólica. Então, ou seja, uma pessoa que era usada por Deus, mas em determinado momento apagou o Espírito Santo na vida dele e se entregou aos prazeres, aos desejos. Sem o Espírito Santo, meu irmão, não tem como ter o domínio próprio. Então o ministério desse homem acabou, o ministério desse homem foi destruído. Agora, não foi o que aconteceu com José. E é interessante que toda vez que alguém tem um chamado muito grande, quando uma pessoa ela é escolhida por Deus para realizar uma grande tarefa, uma grande obra, sempre vai ter tentações que são maiores também. Sempre vão ter provas que muitas vezes são maiores. Então José, ele foi injustamente vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas como escravo, ele continuava sendo fiel ao Senhor e grato ao Senhor, continuava adorando a Deus e continuava sendo uma pessoa honesta. Ele não usava a sua boca para murmurar, para ficar reclamando, não se entregou ao sentimento de, eu sou uma vítima, eu sou um pobre coitado. Não, ele simplesmente continuou fazendo o melhor. Aonde ele estivesse, ele falava, eu vou fazer o melhor que eu posso. E fazendo o melhor que ele podia, agradando a Deus, ele entrou na casa de um homem importante e esse homem delegou a ele a responsabilidade de cuidar de toda a casa. Então, de escravo, ele passou a ser um homem que estava ali somente abaixo do Potifar, que era um importante homem no Egito. E o que aconteceu, meus irmãos? A mulher de Potifar começou a seduzir, começou a ficar atraída por José. O texto deixa claro que José era atraente, era bonito. Então a mulher, que obviamente não tinha o domínio próprio, começou a desejar e começou a convidar. E ele dizia não. E olha que interessante o que diz o texto, meus irmãos. Porque às vezes, principalmente se tratando dessa área, às vezes não adianta você falar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo ter o domínio próprio. Às vezes, a característica maior de que você tem o Espírito Santo é você identificar que você não é tão forte assim, que em determinados momentos você tem que sair correndo, você tem que evitar determinadas situações. Você tem que evitar situações que te coloquem em risco, em perigo. Então o texto diz que ele, embora ela insistisse, ele se recusava e evitava ficar perto dela. Ele falava, eu não vou nem ficar perto dessa mulher. Não adianta eu falar assim, eu sou forte, eu posso ficar perto dela, eu posso ficar perto de qualquer mulher e não tem problema nenhum. Não, ele evitava ficar perto dela. E no momento que não era possível ficar distante dessa mulher, ela insistia e mesmo assim ele recusava. Até que chegou um momento que ela agarrou ele. Se ele ficasse, meu irmão, com certeza ele cairia. Então o que ele fez? Ele saiu correndo. Então José é um grande exemplo de uma pessoa que teve domínio próprio. Naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado. O Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, em cumprimento da profecia do profeta Joel. Mas nós sabemos que o Espírito já estava se manifestando, não de maneira plena, mas se manifestou em toda a história da humanidade. E eu tenho certeza de que José era um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e só por isso ele conseguiu resistir a essa tentação muito grande. Então, meus irmãos, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Evitar dívidas, Evitar problemas de saúde, evitar brigas, evitar destruição de família,
É maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Você acaba sendo uma pessoa que acrescenta, que soma, que agrega, mas uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem o Espírito, ou que não se enche do Espírito, é uma pessoa que só atrai destruição, só atrai problema, só atrai morte muitas vezes. Morte espiritual e até em alguns casos morte física. Como nós vimos aí a notícia gospel que estou vendo circular aí pelas redes, de uma cantora gospel que adorava o Senhor, cantava e pregava, mas que possivelmente foi infiel ao seu marido, que também era crente, produtor, e ele simplesmente matou, assassinou a própria esposa. Olha que notícia linda dentro da igreja. E muitas vezes as pessoas que estão de fora, o que vão pensar? Isso aí é ser crente? Isso aí é seguir Jesus? Porque, meu irmão, não basta estar dentro da igreja, não basta carregar uma Bíblia debaixo do braço, não basta vestir roupa de crente, não basta, meu irmão, você tomar a ceia e você ter mergulhado na água, no batismo. Não basta. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, que produz os frutos do Espírito, não vai servir de nada. Só vai servir de escândalo, meu irmão. Só vai servir para envergonhar o nome de Jesus. E quantos cristãos, quantos de nós não temos muitas vezes envergonhado o nome de Jesus, porque ao invés de ser cheio do Espírito, estamos carregando as obras da carne. E muitas vezes somos entregues a todo tipo de impulso, compulsão. Então, meus irmãos, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque lá fora está cheio de gente precisando. Está cheio de gente enferma na alma e no corpo. Está cheio de gente perturbada, aprisionada por demônios. Está cheio de gente indo de passos largos para o inferno. E não é um anjo que vai descer para pregar para elas, não. Não é um anjo que vai dar testemunho para elas, não. É eu e você. Eu e você. Quando nos colocarmos na presença de Deus e nos enchermos do Espírito Santo, vamos começar a produzir amor, paz, alegria, e vamos atraindo as pessoas, e vamos atraindo as pessoas para perto de Deus. Aí quando as pessoas chegam, elas já estão receptivas à mensagem que traz a salvação. Por quê? Porque a igreja já cheia do Espírito Santo, já está preparando o ambiente, o coração das pessoas. Não é você, não sou eu, é o Espírito que está em nós. É o Espírito que está em nós que vai produzindo o fruto, aleluia, de modo que você vai conseguir resistir às tentações. Seja a tentação de falar uma besteira, de comer demais, de beber até se embriagar. Uma tentação relacionada à imoralidade sexual. Tentações relacionadas a gastos. Somente cheio do Espírito Santo você vai conseguir ter freio. Lembrando da definição. Para mim, a definição que melhor se encaixa é a pessoa que tem domínio sobre seus desejos e suas emoções. Você quer ter o domínio sobre seus desejos e suas emoções? Ai, falei uma besteira, escapuliu. Sem domínio, sem freio. Está sem freio. Então, precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Meu irmão, se você soubesse como o Senhor te ama, como o amor dele levou Jesus à cruz. Jesus morreu por você, para que você tivesse a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, tivesse a oportunidade de ter o domínio e o controle, ao invés de ser dominado e controlado. Ele quer que você tenha o domínio e o controle das suas atitudes, das suas emoções, dos seus sentimentos. Amém? Mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Como nós falamos aqui, está lá em Efésios capítulo 5, de que maneira nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre nós sobre a novela das 8, sobre política, sobre o futebol. É assim que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. Quando você está fixando os seus olhos nas promessas de Deus, se alimentando do alimento que vem do céu, do alimento espiritual,
quando você abre a sua boca para adorar ao Senhor, quando você levanta a sua voz em oração, quando você ama o próximo como a si mesmo e ama o Senhor acima de todas as coisas, você está se enchendo do Espírito Santo. Toda vez que você diz não a um desejo que você sabe que é errado ou parece errado, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar até da aparência do mal. Às vezes parece, não tenho certeza se essa coisa é ruim, se é má ou não. Estou desconfiado, parece uma coisa ruim, uma coisa má. Se afaste da aparência, até da aparência do mal. É a única forma. Não tem como o Espírito habitar num lugar que está cheio de desejos e prazeres desta vida, os prazeres deste mundo. Se os prazeres deste mundo estiverem no centro do nosso coração, não sobrará espaço para o Espírito Santo nos encher. Então você também precisa diariamente dizer não. Sua carne vai desejar, vai gritar muitas coisas, mas você vai dizer para ela não, não, porque agora já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo que domina a minha vida. E Ele me dá o domínio das minhas emoções. Eu não serei dominado pelo pecado. Eu não serei dominado pelos desejos, porque Jesus já me libertou. O sangue dele me libertou do poder do pecado. Aleluia, se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando a série. Semana que vem encerraremos na celebração da ceia do Senhor, falando sobre o principal parte do fruto do Espírito, que é o amor. Quero que você feche seus olhos, levante suas mãos, abra o teu coração, vamos falar com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, derrama o teu Espírito, Senhor, derrama o teu Espírito, enche-nos, Pai, enche-nos até que em nós se ache só a Ti, como diz aquela canção. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Queremos ser usados por Ti, Senhor, da maneira que Te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar, não importa o dia, a hora, o lugar. Eis aqui a nossa vida, usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. Enche-nos até que em nós se ache só a Ti, que não sobre espaço para o velho homem, para a velha natureza, os velhos hábitos, os desejos descontrolados, os desejos, Senhor, desenfreados, Senhor, nós queremos eliminar, queremos ser cheios do Teu Espírito. Ó Senhor, vai enchendo a Tua igreja, vai passeando, vai soprando agora, Espírito Santo, sobre cada vida, vai agora transformando, vai agora, Senhor, libertando, vai quebrando as cadeias. Existem pessoas que estão presas, somente Jesus pode libertar, somente Jesus pode quebrar as correntes, as cadeias. Os vícios, que são os vícios, nada mais são do que hábitos errados, pessoas que são dominadas, controladas por alguma substância, por algum elemento, por algum sentimento ou emoção. Mas Jesus, nós cremos que o Senhor tem poder para libertar qualquer viciado, qualquer compulsivo. O Senhor tem poder, Senhor, para transformar. Através do Espírito Santo, vem, Senhor, e controla a nossa vida, dirige a nossa vida. Dirige a nossa vida, Senhor, para que possamos ter domínio próprio. Muda os nossos hábitos, nos ajuda, Senhor, a Te louvar, se alimentar da Tua palavra e orar da mesma forma como a gente se alimenta, Senhor. Nos alimentamos pelo menos 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, Senhor, nós cremos que quando nós estivermos, Senhor, orando sem cessar, nós seremos cada vez mais cheios do Teu Espírito. E cheios do Teu Espírito vamos produzir o fruto do Espírito, Senhor. Um deles, Senhor, uma parte deles é o domínio próprio. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a segurar. Nos ajuda, Senhor, a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes.
É o que eu te peço, Senhor, fortalece a tua igreja, Senhor, ajuda, Senhor. Senhor, Tu és o ajudador, Espírito Santo, um dos Teus adjetivos o Senhor é o ajudador, o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, vem nos ajudar, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, estamos chegando ao final deste culto. Eu quero que você volte para a sua casa, meditando, buscando no seu dia a dia se encher do Espírito Santo. Aí sim, as pessoas serão atraídas, as pessoas que estão lá fora vão ser atraídas a entrar num lugar onde as pessoas não são perfeitas, mas são cheias do Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer e depois nós vamos dar a bênção final. Pai, muito obrigado por este culto. É a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu cuidado por nós. Eu te peço, Senhor, nesta hora, leva o Teu povo debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu.